Começa agora o curso bíblico interativo Ensinos de Jesus. Apresentação, Pastor Arilton Oliveira. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Florianópolis, que satisfação poder cumprimentar em você em mais um sábado. Estamos aí, prontos para começarmos mais um programa interativo de estudo da Bíblia. Nesse sábado estamos aprendendo sobre os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus e você é muito bem-vindo. Obrigado você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, obrigado você que nos assiste também pelas nossas redes sociais, pelo YouTube. Seja muito bem-vindo a esse momento de estudo. Eu quero convidar você a pegar o link desse vídeo, dessa live, e mandar também para os seus contatos, para que outras pessoas se juntem a nós nesse estudo da Palavra de Deus. Nós temos aqui como Novo Tempo um presente para você. Esse mês estamos oferecendo a revista A Cura do Pecado. É um presente da Novo Tempo para você. Você quer conhecer mais sobre esse assunto? Quer aprender sobre a origem do pecado? Você quer entender como que o pecado afetou a nossa relação com Deus? Quer entender como Jesus resolveu o problema do pecado e hoje está resolvendo? Então peça a sua revista. É um presente para você, você não paga nada por isso e está à distância de um WhatsApp. Isso mesmo. Pega o seu telefone e mande para nós uma mensagem pelo WhatsApp. Você vai mandar para o WhatsApp 48 98 30 6498. Esse é o WhatsApp da Rádio Novo Tempo de Florianópolis. Mande a seguinte mensagem: eu quero. Só isso. Eu quero. 48 98 30 6498. E nós iremos enviar essa revista pelo correio para a sua casa sem você pagar nada por isso, tá bem? A Cura do Pecado. Chegamos então à nossa quarta semana de estudos do Interativo e hoje vamos aprender sobre o quarto mandamento. E para conversarmos sobre esse assunto, tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da Rádio Novo Tempo o pastor Alex Escher. Tudo bem, Alex? Tudo bem, que bom estar de volta aqui aos estúdios da rádio, ao podcast. É muito bom a gente conversar sobre assuntos da Bíblia e especialmente nesse tema que estamos abordando agora, que são os 10 mandamentos. Eu fiquei muito interessado na revista. Olha, tão aí, fácil, não precisa preencher cadastro, nem nada. Disso. Só manda ali, manda o WhatsApp, eu quero, aí a pessoa vai receber um link para agora ela colocar o endereço dela. Que bacana, vale a pena então. Mas muito bom, pastor Arilton. Quarto mandamento, estamos chegando aí à finalização da primeira tábua dos 10 mandamentos. É, exatamente. Né? A partir do quinto mandamento, nós vamos então a um outro nível, aos demais 6 mandamentos que abordam a relação dos seres humanos entre si. Exatamente. Entendemos que a primeira tábua, né, os primeiros 4 mandamentos, referem-se a nós e o Criador, e a segunda tábua, nós e o próximo. Como falam, a primeira tábua é um relacionamento vertical, a segunda tábua é um relacionamento horizontal e que afeta muito os seres humanos e a maneira como nós vivemos. E foi o próprio Cristo, né, quem resumiu a lei de Deus em 2 mandamentos, né? Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Por isso a importância de estudarmos sobre esse tema. Já vimos aqui também no primeiro programa que a lei de Deus será a norma do juízo. Então, se Deus julgará todas as coisas com base em sua lei, nós precisamos, é claro, conhecer a respeito da lei. Então, eu e Alex hoje fazemos aqui um bate-bola muito bom sobre esse tema. Eu vou mandar uma pergunta difícil para ele manda uma difícil para mim e a gente vai avançando então nesse estudo, tá bem? Sabe que é interessante? Que eu conheci o sábado como dia de descanso quando eu tinha por volta dos meus 12, entender que o sábado era o dia que Deus estava pedindo que a gente descansasse. Agora há pouco eu estava aqui no computador procurando um arquivo para a gente poder conversar sobre o sábado e eu digitei ali, né, o quarto mandamento, porque tem um estudo feito pelo pastor Arilton chamado Quarto Mandamento, que vai ser estudado nas igrejas amanhã à noite, né? Isso, amanhã à noite. Amanhã à noite nas igrejas, todas as igrejas adventistas aqui de Santa Catarina vão receber esse estudo, vão falar sobre o quarto mandamento. E aí eu fui digitar aqui o quarto mandamento e caiu na internet, meu computador jogou para a internet. E qual foi a minha surpresa? Quando eu abro a internet aqui, agora no estúdio, e está lá quarto mandamento, e adivinha qual mandamento aparece? Sábado. Honrar pai e mãe. Mas honrar pai e mãe não é o quinto? Então, essa é a surpresa. Você abre na internet e você percebe o quanto mudaram os mandamentos, mexeram nos mandamentos. Esse é um tópico que a gente tem que abordar no programa de hoje. Essa Exatamente. mudança. Houve uma mudança ali nos mandamentos. Houve uma mudança. E se você for aos mandamentos da catequese,
ao mandamento da Igreja Católica Romana, você vai perceber que ali o quarto mandamento não é mais o sábado, é honrar pai e mãe. Então houve uma mudança significativa ali. Então eu tinha meus 12 para 13 anos, quando eu entendi, eu fiquei curioso. Como é que é isso de guardar o sábado, parar todas as coisas? O meu pai era comerciante. E olha, nossa empresa, nossa pequena loja de material de construção, o dia que mais vendia, pastor Arilton, era o sábado. Chegava o sábado, as pessoas iam à loja, por quê? Porque é final de semana, o pessoal vai ficar em casa, tem que arrumar uma telha no telhado que quebrou, pintar uma parte da casa que precisa ser pintada, comprar uma mangueira para o jardim. Então nós vendíamos muito no sábado. E foi muito estranho para mim, para minha família, quando nós percebemos que estava todo o tempo ali na Bíblia, o quarto mandamento, e que há uma razão para ser o sábado, né? Há razão para esse descanso, porque a gente vive uma vida muito agitada, né? Eu não sei como é que é a tua vida, especialmente a sexta-feira, que nós chamamos dia da preparação. A Bíblia sim o chama, né? A Bíblia, isso, chama assim, e a gente vê, é trânsito caótico, é loja lotada. E durante a semana não é diferente, né? As pessoas saem do trabalho, buscam o filho na escola, vai fazer compras, abastece a casa, aí tem que cuidar das tarefas da casa que não deu tempo durante o dia. E aí o sábado vem como um oásis no deserto para nós. Esse era o objetivo de Deus ao criar o sábado? Era o objetivo, né? Deus, ao criar o sábado, queria que nós tivéssemos um dia, não apenas de descanso físico, né? O que também é, mas um descanso espiritual, um deleite, né? Então era um momento de se relembrar o que havia passado ao longo da semana. Por isso, o sábado é conhecido como memorial. Na realidade, ele é um memorial de 2 eventos. É um memorial da criação, porque Deus criou tudo em 6 dias e descansou, e é um memorial da redenção, porque Jesus concluiu a sua obra de redenção na sexta, ao ser crucificado, e o sábado ele também descansou. Nós vamos ver o mandamento agora, para quem está em casa poder acompanhar conosco, o mandamento original, que está na Bíblia, direitinho ali, completo, que é o quarto mandamento. Nós vamos usar aqui aquilo que está nas Escrituras, original. Mas a pergunta surge, não pode ser, por exemplo, a terça-feira, o meu sábado, eu trabalho durante 6 dias da semana, e o meu trabalho me dispensa em um dia da semana. Se eu trabalho num restaurante, segunda-feira é o meu dia de folga. Se eu trabalho numa empresa, uma outra empresa, eles me dão o domingo. E ao domingo eu faço dele, então, da melhor forma possível o meu sábado. Eu posso descansar no domingo, posso descansar na terça, mas o sábado, o meu patrão não me dá o sábado para descansar. A minha empresa trabalha aos sábados normalmente. Por que não pode haver essa mudança? Outro dia alguém me perguntou isso, né? Pastor, se eu guardar o domingo com o espírito do sábado, né? Se eu guardar o domingo como vocês, adventistas, guardam o sábado, não estará resolvido o problema? Eu disse não, porque em matéria de religião, não somos nós quem escolhemos o que fazer. E eu queria ler aqui Gênesis 2, 1 a 3, onde nós temos a primeira alusão bíblica ao sábado. E a Bíblia diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ele escolheu descansar no 7º dia. Então deu para nós também esse mesmo critério. Deus não estava cansado para que precisasse de um dia, mas há atividades divinas que são pedagógicas. Então ele descansa para deixar para todos nós um exemplo. E ele o faz no 7º dia. Quando vamos para o mandamento, que é o que você mencionou, né? Vamos aqui para a Bíblia, né? Em Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, aqui nós temos o 4º mandamento. O mandamento é claro ao dizer assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É bem específico, né? É bem específico. É bem específico. O sétimo dia é o sábado. E ele não é nosso, ele é do Senhor. Lá em Marcos 2, né? 2:20, 2:21, Jesus vai dizer claramente que ele é o Senhor do sábado. E a palavra Senhor tem a conotação de dono, proprietário. Então o sábado não é nosso.
Então, nós temos 6 dias para desenvolvermos todas as nossas atividades, mas o 7º dia não é nosso. Então, eu não tenho que pensar nas minhas coisas, fazer o meu trabalho, estudar as minhas matérias. Não, é um dia que Deus me deu para deleite espiritual, para o descanso físico. Então, se a gente tivesse que estabelecer aí alguns pilares para o sábado, eu diria que o sábado primariamente é para o descanso espiritual, que nós encontramos na adoração. Então a gente vai até uma igreja, adorar a Deus, se comungar com Ele, ter relacionamento com Ele. O sábado é um dia pensado também no descanso físico, porque nós precisamos também de descanso físico. Por isso nós cessamos. A palavra sábado, né, Shabat em hebraico quer dizer isso, né? Cessação, descanso. É um dia para estarmos com a família, e esse elo familiar ele é fortalecido por estarmos juntos na igreja, para termos mais tempo para os filhos, para os cônjuges. E um quarto pilar é um dia para nós estarmos em meio à natureza. Já que ele é um memorial da criação, é um dia propício para nós contemplarmos a criação, as obras da criação divina, e assim entendermos mais sobre Deus pelo livro da natureza. E eu diria até que há mais um ponto aí que a gente tem que colocar, que é o serviço ao próximo. Jesus fez o sábado um dia lícito de se fazer o bem. Então, o sábado é o dia que a gente tem também para fazer o bem ao próximo. Como fazemos bem ao próximo? Visitando as pessoas, orando com as pessoas, atendendo necessidades que as pessoas tenham. Então, o sábado tem esse propósito em geral. Quando eu viajei à Jordânia, o que me impressionou que lá na Jordânia, o dia que os muçulmanos eles têm como sagrado é a sexta-feira. Uhum. E lá existe uma certa, um certo respeito por isso. Eles guardam a sexta pelos motivos deles, que não são bíblicos. Nós, adventistas e cristãos sabatistas, guardamos o sábado, como os judeus guardam o sábado, como a Bíblia recomenda, e há um respeito muito grande com isso. Aqui no Brasil a gente sente, às vezes, um certo desrespeito por quem guarda o sábado, dizendo, o pessoal que guarda o sábado é porque não quer trabalhar. A gente vê um desdém quando a gente vai pedir o sábado livre, mas na Bíblia é muito comum, e era comum para o povo de Israel guardar esse dia sagrado como é até hoje. Eu lembro que lá em Israel, tentamos inclusive tirar uma foto no dia de sábado de uma senhorinha judia, os judeus são muito extremistas quanto a isso, não permitiu que o meu colega nem sequer tirasse uma foto no dia de sábado, que é o extremo que Jesus viveu quando passou pela terra, né? Ainda hoje tem isso. Ainda hoje tem isso. Mas, enfim, aqui no Brasil a gente sente um certo preconceito, mas o que eu queria perguntar e que é o ponto, né, da guarda do mandamento. Tem coisas que nós não fazemos. Por exemplo, ir à escola no dia de sábado nós não vamos. O judeu também fazia isso, ele parava a escola, ele parava o fluxo do comércio, ele parava o supermercado, pastor Arilton, para receber o dia de sábado. Como é que era a guarda do sábado no povo de Israel? É quando Deus ordenou esse mandamento. Quando Deus dá o mandamento, eles ainda estão no deserto, né? Na realidade, eles estão começando a caminhada, porque os mandamentos foram entregues no Sinai. Eles ficaram no Sinai quase que um ano acampados, né? E foi nesse período de acampamento que o santuário foi construído. O santuário gastou aí entre 6 a 10 meses para ficar pronto. Então, o santuário foi construído ali ao pé do Sinai, e depois eles começam as viagens, né? Saindo do Sinai, da península do Sinai, e indo em direção à Jordânia e à Terra Prometida. Então, eles viviam no deserto. Aí havia orientações claras, eles não podiam acender fogo no sábado. Por que não? Porque isso implicava em ir até o deserto, tirar uma árvore, ou arranjar lenha. Que era muito difícil no deserto. Exatamente. Então, levar aquilo até o acampamento. Era trabalhoso, né? Então eles não podiam ali, não podiam plantar, não podiam colher. Então o trabalho cessava e eles voltavam sua atenção para os rituais que aconteciam no santuário e para a adoração que lá procedia. Quando eles chegam em Canaã, 40 anos depois, aí vem o templo é fixado lá em Siló, posteriormente Salomão constrói em Jerusalém. E aí continua o mesmo sistema. No sábado o comércio cessava, no sábado os trabalhos manuais cessavam e eles gastavam tempo em família e tempo para ir ao templo adorar a Deus.
Então, esta orientação foi dada e foi guardada pelo povo de Israel e deve hoje ainda ser guardada por todos nós. O mandamento continua dizendo aqui, ó, não farás nenhum trabalho, né? É o que diz o mandamento, nem Nem tu, nem teu filho. nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o forasteiro das tuas portas adentro. Hoje nós vivemos num mundo que é bastante robotizado, né? Nós temos máquinas trabalhando para nós. Como é que fica, por exemplo, o trabalho das nossas máquinas no sábado? Eu posso colocar, por exemplo, minha roupa para lavar na secadora, na lavadora, e ela vai lavar e eu não fiz nenhum esforço. Tem um robozinho que lava a minha casa, você aperta o botão e ele vai passar pano na casa no dia de sábado. Como é que deveria ser o procedimento para esses maquinários todos que se tem hoje em casa? Eu fico pensando nisso às vezes, né? Tem muita coisa automatizada, mas a máquina de lavar não vai lá no seu quarto, no cesto, pega a roupa suja, coloca e depois quando limpa, bate, ela tira de lá. Então, você tem que ficar atento para você colocar, esperar terminar, tirar. Então, essas são cenas que devem ser evitadas no dia de E sábado. tem uma coisa que é aquela coisa, tornar o sábado exclusivo, diferente. O barulho da máquina em si Exato, e você batendo, está vendo tudo acontecer do teu lado como um dia corriqueiro, comum, acaba que tira você daquele ambiente que deveria ser sagrado, solene, de música. Eu tenho uma lembrança da minha casa, deve ter sido assim com você também, que você chegava em casa no sábado, a TV estava desligada, tinha hinos tocando ao fundo, era o dia que a gente recebia alguém da igreja para almoçar. Aliás, o povo judeu tinha esse costume, né? Trazer famílias para fazer o pôr do sol na casa deles, almoçar. Eu morei numa cidade com muitos judeus, cidade de Erechim. E lá em Erechim eu fiquei prestando atenção como viviam os judeus ali. E uma coisa que chamava atenção é que sábado era o dia das festas deles. Sempre eles tinham as festas. E eles costumavam receber o sábado com alegria, com entusiasmo. Eles reuniam as famílias, eles recebiam as pessoas, deixavam tudo pronto para receber o sábado, mas era para eles o melhor dia da semana. É como a gente, quando criança, recebia o Natal. Ficava esperando, contando nos dias do Natal. Eu imagino que durante a semana as crianças pensem assim, oba, está chegando o sábado, faltam 2 dias. E era aquela alegria. Eu acho que esse é o espírito do sábado, não é? sem dúvida, né? É um dia diferente. Por isso, tudo aquilo que a gente faz ao longo da semana que é rotineiro, deveria ser evitado. Somos aconselhados a nem ter diante de nossos olhos as revistas seculares, jornais seculares, para que a nossa mente não se volte para as outras coisas. Tem um texto, né, do profeta Isaías, onde ele nos dá um conselho a respeito de como o sábado deve ser guardado. Deixa eu achar aqui só o texto, né? Isaías capítulo 58, não é isso? É isso, se desviares os teus pés, né? Exatamente. Então, olha aqui a partir do verso 13. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e fazeres a tua própria vontade no meu santo dia, olha aí, Deus está dizendo, não é a tua vontade que tem que ser feita no meu dia. Mas se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falarás as tuas próprias palavras. Olha que interessante. Então, se nós cuidarmos do sábado como um dia do Senhor e não um dia nosso, aí vem a promessa do verso 14. Então te deleitarás no Senhor teu Deus, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, sábado, pastor Alex, e você que nos acompanha também pela internet, pela rádio, o sábado é um dia de deleite espiritual. É um dia diferente. E quando você observa até mesmo o mundo animal, há diferença entre o comportamento do gado no sábado e em outros dias da semana. É impressionante. A atmosfera, ela muda. O dia é diferente. É que a gente não está em contato com a natureza mais. Talvez tenha algum amigo ouvindo aí de algum lugar distante, morando no campo, numa fazenda, numa chácara, e possa saber mais disso do que a gente aqui na cidade, nessa selva de pedra. Mas a natureza é o livro de Deus, como você falou agora há pouco, né? E na natureza a gente captura tantos exemplos interessantes, e um deles é o sábado também, não é? Agora, é interessante que quando Jesus veio, as pessoas dizem, Jesus mudou.
A partir de Jesus, não existe mais sábado. Não precisamos mais guardar a lei. Nós já falamos isso quando falamos da lei aqui, em outro momento, no primeiro mandamento. Mas o que a gente nota é que Jesus ele engrandeceu a lei, ele ampliou a visão da lei. E está aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 5, verso 21, ele diz assim, olha, Jesus falando aqui, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Agora, mais para frente, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, verso 27, não cometa adultério, eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, jamais Jesus massacrou os mandamentos. A ideia que a gente vê aqui na vida de Cristo é que ele ampliou esses mandamentos. Ele tornou aquilo que Paulo vai falar aos Romanos, né? Colocar os mandamentos dentro do coração. É isso, pastor? É isso. A palavra correta é isso. Ele ampliou, né? Ele usou a expressão, ouviste o que foi dito aos antigos. Não faça isso. Eu, porém, vos digo. Ele não suprime nada do que havia no mandamento, mas ele traz o espírito da lei. Ele procura ampliar e mostrar uma dimensão que havia sido perdida pelo judaísmo dos seus dias. Então, se para o judeu o quebrar a lei era o simplesmente ato, Jesus mostrou que é mais do que o ato. É uma disposição, é uma condição. Então, quebrar o sexto mandamento não é pegar um revólver e tirar a vida de uma pessoa, mas é simplesmente odiar alguém. Nisso já está a quebra do mandamento. Então Jesus ele amplia com isso. E é interessante quando a gente olha para esse discurso do Sermão da Montanha, como ficou chamado, né? Mateus 5, 6 e 7, Jesus está se colocando ali como o segundo Moisés. Assim como Moisés subiu a um monte para receber a lei, Jesus também sobe a um monte. O Monte das Bem-aventuranças. Ele é o novo Moisés. Moisés entregou a lei, ele vai trazer a ampliação da lei. Moisés dá origem ao povo de Israel, ele vai dar origem ao novo Israel. Moisés liberta, né, o povo de Israel. Muito interessante e ele vai libertar o novo Israel. Então Cristo é o segundo Moisés. Ele está atuando como um legislador ali. E quando termina o final do discurso, você vai lá para Mateus, e aí você tem o último verso de Mateus capítulo 7, olha que impressionante, verso 28 e 29. E aconteceu que, concluído Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os professores da lei, mas eles não tinham autoridade. Por que não tinham? Porque não havia coerência entre o ensino e a prática. Não havia a internalização dos conceitos que Cristo agora apresenta. Ele coloca em xeque aqui todas aquelas leis menores que foram criadas pelo próprio povo judeu no retorno do cativeiro, né? Toda vez que ele fala assim, olha, também foi dito a vocês, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Isso quando ele fala, foi-lhe dito, né? Ele estava buscando as leis absurdas que foram feitas ali pelo povo de Israel e contrapondo os mandamentos e a clareza dos mandamentos no coração humano. Então, ele fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí ele contrasta com aquilo que é uma verdade para eles, dentro daquilo que ele está ensinando corretamente. Então, ele está contrapondo verdades aqui, como um legislador, como você falou. Muito interessante. Agora, em algum momento da história, né, é bom a gente voltar aqui para o nosso amigo ouvinte, você que nos assiste também, deixa eu aproveitar aqui, né? Já passamos a metade do programa de hoje, mas eu quero convidar você para solicitar a revista A Cura do Pecado. É um presente que a Novo Tempo tem para você. Quer essa revista, A Cura do Pecado, com vários temas para você entender como se originou o pecado, por que nós passamos a ter natureza e tendência para o pecado e como que Cristo resolve o problema do pecado? Manda uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Novo Tempo. O nosso número é 48
9830-6498. 48-9830-6498, tá bem? Diga no WhatsApp assim, eu quero a revista. Basta isso, eu quero. E nós vamos mandar um link para você ter acesso a esse material. Pastor Alex, em algum momento, esse mandamento foi atacado, né? E a gente sabe que isso é um cumprimento de uma profecia. Exatamente. Lá do livro de Daniel. Então, eu queria ler 2 textos com os nossos amigos ouvintes do profeta Daniel. O primeiro deles aparece no capítulo 7, e aqui no verso 25. O profeta Daniel está recebendo as revelações do anjo, né? E o anjo está orientando Daniel, e ele escreve posteriormente. E aqui em Daniel 7:25 ele está falando da obra do chifre pequeno. Esse chifre pequeno, de Daniel capítulo 7, é a mesma besta que se levanta do mar de Apocalipse capítulo 13. Uhum. E em Daniel 7:25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então veja que Daniel capítulo 7 diz que o chifre pequeno mudaria a lei de Deus. No capítulo 8, verso 12, é o segundo texto que eu queria partilhar. E o exército lhe foi entregue com um sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. Prosperou. Então, o ataque ao chifre pequeno prosperou. O ataque do chifre pequeno prosperou, porque ele conseguiu combater a verdade. E hoje, como na introdução do estudo foi falado, muitos cristãos acham que o dia a ser santificado não é mais o sábado, mas um outro dia da semana. Alguns santificam domingo, outros a sexta-feira e por aí vai. Essa mudança aconteceu no ano 321 com Constantino, ele era o imperador romano, que acabou se filiando ou pretendendo se filiar e se converter ao cristianismo, né? Era filho de Helena de Constantinopla, que hoje é uma santa romana, a Santa Helena. Ela conheceu o Evangelho, ela virou uma das primeiras colecionistas de materiais arqueológicos, alguns de origem bem escusa, a gente não sabia de onde ela tirava todos esses materiais, tanto que na época de Lutero tinha tantos materiais aí arqueológicos, né? Tantos ossos de discípulos, né? Ossos de discípulos que se juntasse daria mais de 12, né? Mais de 12. Ele tinha, por exemplo, um pingente com leite do seio da Virgem Maria. E havia esses artefatos duvidosos ali, mas foi Helena quem começou isso. Ela era tão, ela se dizia tão convertida ao Evangelho que ela guardava esses artefatos como materiais sagrados. Ali começa, né, esse ato de guardar essas coisas. E Constantino, o que diz a história, na verdade nunca se converteu. Ele foi batizado antes de morrer, praticamente, mas ele fez essa mudança no ano 321. Ou seja, quando nós vemos que o domingo é o dia de guarda, não é algo que aconteceu com Jesus, porque Jesus guardou os mandamentos. E a gente vê que após o período de Cristo, também os discípulos guardaram os mandamentos. Paulo guardou os mandamentos, guardou o sábado. Então, é uma mudança que aconteceu mais tarde e que reflete nos dias de hoje. Então, o amigo vai perguntar, mas eu sempre guardei o domingo, aprendi a guardar o domingo, minha mãe guardou o domingo, meu pai. E é um choque para quem está ouvindo, pastor. Às vezes ouvi que a gente esteve errado por tantos anos. Eu me senti assim. Eu era menino, mas me senti enganado quando eu busquei na Bíblia e descobri que não era o domingo dia de guarda. Você também teve essa experiência quando você conheceu a guarda do sábado? Sim, eu tinha feito catecismo, primeira comunhão, né, crisma, passei pelos processos, mas aí com 12, 13 anos comecei também a estudar a Bíblia com os adventistas, questionei o meu professor de catecismo, né? E ele disse, não, a gente aqui guarda o domingo e se você quiser guardar o sábado, você tem que ir para lá. E para lá, a igreja adventista, eu fui, né? É uma questão que eles colocam a tradição, né? A tradição da igreja está acima dos mandamentos de Deus. O sábado foi lentamente, em cada concílio eclesiástico que foi acontecendo ao longo da história, porque o sábado foi guardado por Cristo, pelos apóstolos, e ele continuou sendo guardado pela igreja cristã. Ele foi guardado até o 4º século da nossa era. Mas em cada concílio eclesiástico que acontecia
o domingo ganhava mais ênfase e o sábado ia sendo colocado de lado. Sim. Depois, eles associaram o sábado apenas ao judaísmo. E como os judeus haviam sido expulsos, né, destruídos, né, muitos deles mortos na destruição de Jerusalém no ano 70, a expressão judaizantes tornou-se pejorativa. Então, alguns, para não se parecerem com os judeus, começaram a guardar o domingo. E outros, por causa da orientação da igreja romana, que Jesus havia ressuscitado no domingo, por isso esse agora seria o dia mais especial. Quando você que está nos assistindo pelo YouTube, ou você que está nos ouvindo pela rádio, pega o catecismo e lá fala do terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas, lá vai dizer claramente que a igreja entendeu a santidade desse dia, porque nele foi o dia que o Senhor ressuscitou. E porque ele ressuscitou no domingo, ele fez do 8º dia o primeiro. Daí, o primeiro dia, o dia do Senhor. Então, veja, há um malabarismo teológico para tentar se colocar uma santidade no domingo que ele não tem. Se nós queremos homenagear a ressurreição de Cristo, devemos fazê-lo como a Bíblia orienta. E a Bíblia, em Romanos capítulo 6, né, versos 4 a 6, diz como nós celebramos a ressurreição de Cristo. A gente celebra a ressurreição de Cristo pela cerimônia do batismo. Paulo diz, né? Assim como nós fomos sepultados, assim como Cristo foi sepultado na morte, nós também somos sepultados na morte pelo batismo, para que como ele ressurgiu dentre os mortos, assim nós também temos novidade de vida. Então, toda vez que alguém se batiza, nós estamos celebrando a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. É essa cerimônia que celebra, e não domingo. Mas, historicamente, foi sendo atribuída santidade ao domingo, ao ponto que ele aparece no catecismo, então, guardar domingos e festas, e o sábado é tirado completamente. Isso acontece em cumprimento à profecia de Daniel 7:25 e Daniel 8:12. Interessante. Mas assim, a gente fica se perguntando, né? Não é só a igreja romana hoje que guarda o domingo. Hoje o mundo cristão foi atrás da igreja romana. Todo né? mundo. E a gente vê que a desculpa sempre é essa, é o dia da ressurreição. Mas Jesus, por exemplo, foi muito específico. Ele deixou o batismo, ele menciona o batismo em várias ocasiões. Nós temos os ritos, por exemplo, da Santa Ceia, que é praticada, que ele deu exemplo, disse que estariam se reunindo em memória dele através da Santa Ceia. Mas nós não temos algo específico, uma ordem dele, um cerimonial de mudança do sábado para o domingo. Nós podemos procurar a Bíblia, cada capítulo, e nós não vamos encontrar uma vez sequer Jesus tivesse acontecido, estaria nas Escrituras, como tudo está ali. Um manual para a gente. Não só estaria nas Escrituras, seria encontrada a orientação dada por Cristo, mas como os apóstolos que viveram após o Cristo, como o apóstolo Paulo, que só se converteu 3 anos depois da morte de Cristo, teria dado orientações sobre esse tema. Mas quando a gente vai para a Bíblia, o que a gente encontra é justamente o contrário. Você vai encontrar um apóstolo Paulo que guarda o sábado. Então veja, um exemplo aqui em Atos 17, versículo 2. Olha o que diz Atos 17, 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Aqui Paulo, no sábado guardando Aí as pessoas podem dizer, mas foi sábado porque ele estava com os judeus, ele ia pregar para os judeus e se reunir na sinagoga, mas há outro texto muito interessante de Paulo, que ele estava numa região onde não havia sinagoga, ele se reuniu na beira de um lago, de um rio, e ali ele arrazoou as Escrituras também nesse dia, não havendo um templo. Atos 16, 13, né? Olha aí. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então, Atos 17, 2, 16, 3, 18, 4, são textos que falam de Paulo guardando o sábado. E por que ele fazia isso? E ele entendia que esse era o mandamento de Deus. Jesus não havia mudado esse mandamento, como você não vai encontrar nunca um verso na Bíblia falando dessa mudança. Como disse Daniel 7:25, né?
Ele fez a mudança, o chifre pequeno fez essa mudança. E ele teve sucesso ao deitar por terra a verdade. Tanto é que o mundo cristão hoje abraçou o domingo. Abraçou o domingo, E exatamente. você vai ter pouquíssimas pessoas estudando a respeito desse assunto. E quando a gente abre Apocalipse, a gente nota algo interessante a partir do capítulo 12, 13 e 14 ali, que a ideia que é passada por João em Patmos é que ele está com o livro do Antigo Testamento em Êxodo, capítulo 20, aberto. Ele vai fazendo comparações como se ele prenunciasse que os mandamentos é que seriam atacados. Quando ele fala ali, por exemplo, as 3 mensagens angélicas, adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra, a fonte das águas. Ele está se referindo ao sábado ali, à criação, ao momento que o sábado foi dado. Então, a gente nota que o grande conflito final da história vai envolver os mandamentos. Eles vão voltar a ter uma importância e vão estar no foco daquele que vai ser o último grande conflito no mundo. É isso mesmo? É isso mesmo. Se você vai para o livro do Apocalipse, essa primeira mensagem angélica convida os habitantes da terra a adorar aquele que fez, logo o Criador, né? Essa expressão céu, terra, mar e fontes de água, ela está sendo tomada a expressão literalmente do 4º mandamento, porque lá diz que Deus criou tudo em Exato. 6 dias e no 7º descansou e etc. Existe uma transliteração que eles falam que é a mudança do hebraico para agora o grego, né? E nessa transliteração muda algumas letras ali, palavras, mas é o mesmo texto, ele está se referindo ao 4º mandamento. 4º mandamento. Então, enquanto que o primeiro anjo convida as pessoas para adorar o Deus Criador, o terceiro anjo, Apocalipse 14, 9 a 12, adverte a não adorarmos a besta. Veja, a besta, como eu já disse, é o mesmo poder do chifre pequeno. Que mudaria os tempos e a lei. Que mudou a lei. Então, veja, o último apelo de Deus à humanidade é: você adore o Criador e não adore a besta. A besta, para ser adorada, ela teve que mexer num mandamento que apresentava a Deus como Criador e digno de adoração. Então, a criatura deseja ser adorada no lugar do Criador. Então, a questão final, do conflito final, vai ser envolvendo a adoração. A quem nós adoramos? Se ao Deus Criador ou se esta besta, que é um poder usurpador, que tenta se colocar no lugar de Deus. E é claro que por trás desse poder humano está o próprio Satanás, que é aquele que sempre quis ser adorado. Lá em Isaías 14, Ezequiel 28, esses 2 capítulos colocam, né, que ele era um querubim cobridor que se rebelou contra Deus e disse no seu coração: subirei aos céus e acima das mais altas nuvens estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o diabo sempre quis ser adorado. E ele busca hoje, através de poderes humanos, que a besta do mar é um poder que hoje está aqui, e ele tenta ser adorado através desse poder. Então, o grande conflito final entre o bem e o mal vai envolver a questão da adoração. E o próprio Apocalipse traz um grupo especial, ou um remanescente especial, que não vai estar transgredindo as leis de Deus, ao contrário, estará seguindo aquilo que Deus ordenou. Isso está em Apocalipse 12, 17 e 14, 12, né? Podíamos ler esse texto aqui que é interessante, né? Podemos. Pode ler para a gente? Eu leio 12, 17 e você lê 14, 12. Para a gente, porque aqui está a característica do povo perseguido dos últimos dias. Né? Apocalipse 12, 17, eu vou ler aqui o primeiro então, é isso? Aqui diz assim, olha que interessante. O dragão, e a gente sabe quem é o dragão, né? O próprio Apocalipse, ele identifica o dragão como a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E aqui o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com os restantes, ou o restante da descendência dela, que são quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 14, 12, pastor? Diz lá que está a paciência ou a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então é claro que no final dos tempos, o Apocalipse se dedica a falar sobre isso, haverá uma guerra em torno dos mandamentos de Deus. E dessa mudança que o chifre pequeno operou lá no passado e que se estende até os dias de hoje. Olha aí. E aí há um chamado também nas 3 mensagens angélicas
para que nossa última mensagem nós saiamos de Babilônia, né? Uhum. Então, esse é um adendo também que Deus coloca ali. Por que Babilônia? Por que a gente volta a falar de Babilônia no Apocalipse, se a Babilônia havia sido destruída séculos antes? Bom, agora é uma Babilônia mística, né? Não é mais a cidade, não é mais o Império Babilônico. Agora é um movimento de confusão religiosa que se implantará nos dias finais e que vai combater o povo de Deus. É interessante, pastor Alex e amigo ouvinte, você que nos assiste, que quando a gente vai para Apocalipse capítulo 12, esse capítulo ele é muito especial. E veja, a gente falou há pouco que o diabo sempre quis ser adorado, né? Sim. Mas ele nunca dá as caras como de fato ele é. Uhum. Então o diabo, ele usa instrumentalidades humanas para alcançar os seus propósitos. Você mencionou há pouco que em Apocalipse 12, o dragão é Satanás, certo? Isso. Então, se você for para o verso 9, diz aí: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Então, o dragão é Satanás. Mas olha o versículo 1. E viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Agora, verso 3. Viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão, que é Satanás, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e no verso 4 diz que ele parou diante da mulher que a estava para dar à luz, para lhe devorar o filho quando nascesse. Quando foi que o dragão tentou devorar o filho? Bom, isso aqui não é uma profecia, né? Isso aqui é um relato histórico. Sim. Uma vez que o Apocalipse foi escrito no final do 1º século, e a alusão aqui é o evento da vida de Cristo, 70 anos, melhor, quase 100 anos atrás. Uhum. Então foi quando você tem a matança dos bebês inocentes. Através do rei Herodes. Herodes. Né? Então, o dragão é Satanás. Mas esse dragão do versículo 4 é o diabo usando o Império Romano. Então é ele usando as suas instrumentalidades. E a gente pode falar o mesmo do tempo de Moisés também, quando as parteiras foi ordenado que os meninos tivessem sido mortos no Egito ali. Também usou o faraó. Usou o faraó para os seus objetivos. O faraó também era uma espécie de oposição. Oposição a Deus. Satanás estava usando essa máscara que ele está usando ao longo da história, né? Uhum. Quando a gente vai para o verso 6, diz que a mulher fugiu para o deserto, onde ela foi alimentada por 1260 anos, certo? Certo. E diz que o dragão perseguiu essa mulher que estava lá no deserto. Mas quem é que persegue a igreja no deserto? Não é o próprio Satanás. Ele vai usar sempre instrumentalidades. Se lá no nascimento de Cristo ele usou o Império Romano, na Idade Média ele usa a Igreja Romana. Agora é a Igreja Romana que é Satanás. E se você vai para o verso 17, que é o verso que eu li, não é mais só a Igreja Romana. Agora os que vão batalhar no tempo do fim contra os guardadores dos mandamentos, inclusive o sábado, é o dragão, mas esse dragão agora é uma confederação de poderes, os reinos da terra. Eles se unirão à besta do mar para perseguir os fiéis. Porque diz que ele vai seduzir. Uhum. É a palavra que a Bíblia usa. Ela seduz os habitantes da terra. Então ela está formando um exército que vai ser muito maior. Sim. Nesse final dos tempos. Exatamente. Quando vamos para o Apocalipse 17, você fala os reis da terra. Então as principais potências mundiais estarão todas alinhadas com a igreja romana nesse tempo final para levar avante o seu projeto de que o domingo é o dia santo. E finalmente nós vamos ter o final do grande conflito. Então vamos concluir com a questão da adoração. E a humanidade será dividida entre 2 grupos. Os que honram a Deus e sua lei, e aqueles que vão se submeter à besta, guardando o primeiro dia da semana, que é o domingo. Olha só. Interessante. Então nós temos uma escolha diante de nós hoje, né? Uhum. E aí, se eu agora resolvo, não entendi o assunto, eu entendo que eu devo guardar os mandamentos, inclusive o 4º mandamento, eu quero começar a guardar esse mandamento. E aí nós temos as implicações de como guardar esse mandamento. O primeiro que vem à mente é quando começa o sábado e quando termina o sábado. Uhum. Os amigos que estão ouvindo, estão interessados, e agora? Como é que eu faço corretamente para guardar esse dia? Como é que eu começo? Como é que era na Bíblia?
como é que foi com os discípulos, como é que é hoje. E o que eu posso esperar hoje da guarda do sábado no meu tempo em que eu vivo. Uhum. O primeiro ponto que a gente tem que levar em conta é que o sábado ele começa ao pôr-se o sol do sexto dia. Então, quando você vai para Gênesis capítulo 1, lá a expressão comum é ouvir tarde de manhã o primeiro dia, ouvir tarde de manhã o segundo dia. A parte tarde, a expressão tarde quer dizer a parte escura. Então, você tem o pôr do sol, começou a parte escura. O sol nasce, parte clara, amanhã. Porque não havia um relógio no Antigo Uhum. Testamento. Chegava à meia-noite, deu meia-noite, virou o dia. Então tinha que ser pelos luzeiros mesmo. Isso aí. Interessante que daí começava, pastor, pela parte escura, né? Pela parte escura primeiro. Então era tarde e manhã. Agora a gente está entendendo. Tarde e manhã, segundo dia, tarde e manhã. Quer dizer, dava o pôr do sol, começava um novo dia. Exatamente. E é estranho, porque pra gente o dia começa de manhã. Você acorda, o sol tá lá, opa, sol nasceu, um dia novo. E aqui é o contrário. Na Bíblia é o contrário. E pode parecer estranho para alguns, a princípio, guardar o dia a partir do pôr do sol. Pôr do sol. E mais estranho ainda, porque a gente vive num mundo em que o costume é guardar a partir da meia-noite, então nós temos que respeitar a meia-noite para os nossos eventos, para nosso trabalho, mas entender que o sábado começa ao pôr do sol da sexta-feira. Então, por exemplo, agora, o sol está se pondo aqui na região da Grande Florianópolis por volta das 18 horas, mais ou menos, é isso? Uhum. Nós temos um período que se põe lá pelas 19, né? Quando havia horário de verão, era 20 horas, havia às vezes sol ainda, né? No horizonte. Então, o sol se põe e ali começa o sábado. Olha o que diz Lucas 23, 53. Aqui fala do evento da morte de Cristo. E Lucas descreve assim: e havendo tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. Então está falando aqui que Jesus foi tirado da cruz, né? Uhum. Foi a José de Arimateia quem pediu o corpo de Jesus, junto com Nicodemos, pediram o corpo a Pilatos, colocaram no sepulcro novo, e o verso 54 diz assim, Lucas 23, 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Veja, era sexta-feira, dia da preparação, e começava o sábado. Aí vem o verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com ele seguiram também e viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha aí. Então veja, sexta-feira, Jesus foi crucificado às 15h. Antes que o sol se pusesse, Nicodemos o tirou da cruz, o colocou no seu próprio sepulcro, que ele havia comprado, né? E quando começa ali o sábado, quando anoitece o sexto dia, começando já o sábado, as mulheres voltam para a cidade e elas esperam passar o sábado, guardar o mandamento, para voltar ao corpo de Cristo, ao sepulcro, no domingo, para embalsamarem o corpo. E aí domingo é onde acontece todas aquelas cenas que a gente vê, né? Jesus confundindo com o jardineiro e tudo mais. Então Jesus passa o sábado no sepulcro ali. No sepulcro. Por isso o sábado é também um memorial da redenção. Da redenção. Certo? O próprio Jesus poderia ter ressuscitado automaticamente após a cruz. Poderia ter esperado algumas horas, mas ele descansou literalmente ali, morto, seguindo o mandamento, e só foi ressuscitado no domingo, né? Só no domingo. Então, quer dizer, o próprio Cristo deu para nós esse exemplo, né? De que a gente deve respeitar o sábado. Então, veja, ele guardou o sábado em vida e guardou até na morte. É por isso que o sábado é o memorial da redenção. Então, o certo é o pôr do sol, pôr do sol. Isso aí. E existe uma bênção especial para quem guarda o sábado. Existe uma bênção. Uma bênção especial. Eu fico olhando o povo de Israel. Os judeus se espalharam, né? Tanto é que Hitler, quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, ele usou como pretexto a exterminação dos judeus porque eles eram muito prósperos. E essa prosperidade, eu não tenho dúvidas de que ela vem de uma vida que eles viviam correta, seguindo as recomendações do seu Deus. Isso envolvia também a guarda do sábado. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas estressadas, tendo que tomar antidepressivo, e isso não quer dizer que quem toma antidepressivo
e a gente sabe muito bem, deixa eu deixar bem claro aqui, é porque não tem Deus que não guarda os mandamentos, não é isso. É que uma das causas, um agregado a tornar a vida ainda pior, é o ser humano não descansar corretamente. Então a maior bênção que Deus nos dá nessa terra é a gente descansar conforme o mandamento. Buscar energia física, buscar uma vitalidade uma vez na semana, né? E é uma maneira também de nós sinalizarmos quem nós adoramos. Acho interessante, um dia um vizinho que morava perto da minha casa, um dia eu passava sábado pela manhã, ele me perguntou por que todo sábado a gente saía de terno. Não saía normalmente durante a semana de terno, sábado a gente usava terno, Bíblia debaixo do braço. Ele ficou curioso, né? Ele perguntou: e o que vocês fazem no sábado, todo sábado bem arrumados, os filhos bem arrumados, alinhados, perfumados, né? Indo para a igreja. E é uma sensação tão gostosa isso. Sim. E eu tive a oportunidade de dar o testemunho, dizer: olha, nós guardamos o sábado. Enquanto as pessoas no sábado pela manhã estão saindo para o trabalho, advogados indo para os seus escritórios, as pessoas se deslocando para trabalhar nas construções, nós temos o privilégio de adorar o Senhor. Isso é um sinal. Ele fala que esse é um sinal entre mim e o meu povo, ele diz. Então, esse sinal de guarda do sábado identifica que nós somos diferentes. Nós guardamos o dia da semana porque honramos aquele Criador, aquele que se identifica como nosso Deus, não é isso? É isso. Bom, nosso tempo está acabando e para finalizar, querendo ler mais um texto, né, de Isaías agora, lá no capítulo 66. Você vai dizer sobre o dia que vamos guardar no céu, é isso? Exatamente. Olha, esse texto é maravilhoso. Então veja aí Isaías no capítulo 66, aqui nos fala a respeito da nova terra. Então, a Isaías 66 é uma profecia clássica, né? Era para o povo de Israel naquele tempo. E veja, Isaías pensando no povo de Israel, chegando na terra prometida, ele diz assim, Isaías 66, 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar também a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova a outra, desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, quando o povo de Israel chegasse na terra prometida, Deus queria criar nova todas as coisas. E eles continuariam guardando o sábado. É uma profecia clássica que não se cumpriu. Então agora ela é reaplicada. E quando você vai para Apocalipse capítulo 21, é a mesma expressão. Eis que crio novos céus e nova terra, pois as primeiras coisas passaram. Então a profecia clássica ela é aplicada agora de forma apocalíptica. E nós estamos aguardando esse cumprimento. Isso quer dizer que até nos novos céus e na nova terra, que Deus estabelecerá, após a volta de Cristo a essa terra, o sábado continuará sendo observado. Por isso, nós temos que guardar esse mandamento, em obediência ao Senhor e nos preparando para a eternidade, quando o sábado continuará a ser guardado. Então, para você que nos ouve, para você que nos assiste, depois de vermos vários textos da Bíblia, o conselho que fica é: experimente guardar um sábado. Experimente passar esse dia como conversamos hoje aqui. E você vai perceber a diferença que isso pode ser na sua história. Vamos encerrar, pastor Alex? Vamos encerrar. Podemos encerrar com uma oração? Podemos. Posso orar, pastor? Vamos orar. Bom Deus, nós te agradecemos por esses momentos que aqui passamos estudando a tua palavra. Agradecemos porque nós temos a tua palavra em mãos. É evidência do teu amor para conosco. E nós estamos entendendo aqui a cada sábado um mandamento da tua lei. Nos ajuda a aplicar aquilo que aprendemos. Se alguém está descobrindo, Senhor Deus, esses mandamentos pela primeira vez agora, se dando conta que eles existiram e estavam ali diante dos olhos, ajuda esse teu filho, essa tua filha a compreender, a aplicar e a viver a alegria dos mandamentos, esses conselhos que o Senhor nos deixou. Abençoa-nos, Pai, no restante desse sábado que temos diante de nós. Nós rogamos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que nos acompanhou no nosso interativo de hoje.
Lembrando que sábado que vem estaremos reunidos às 3 da tarde para o próximo tema, que será o 5º mandamento: honrar pai e mãe. Você ainda pode pedir a sua revista, A Cura do Pecado. O nosso WhatsApp, para você mandar a mensagem solicitando, 48 98 30 6498. Repetindo, 48 98 30 6498. Basta você dizer: eu quero. Nós vamos mandar um link para você, você vai clicar no link, vai abrir aí um formulário para você colocar os seus dados postais e nós vamos mandar então para a sua casa. Lembrando que você não paga nem um centavo por isso, tá bem? Obrigado, pastor Alex, pela sua presença no programa de hoje. Alegria. Obrigado a você que esteve conosco acompanhando esse tempo todo. E lembrando que amanhã à noite, todos os domingos à noite, eu e o pastor Alex estamos lá na Igreja Adventista dos Ingleses, norte da ilha de Florianópolis. Então, todos os domingos, 8 da noite, Igreja Adventista dos Ingleses. Eu estarei lá trazendo um tema do livro de Daniel para vocês. E nas quartas-feiras, você que mora em Brusque e região, eu estou todas as quartas lá no auditório do clube, ou na sede do clube Paysandu, no centro da cidade. A entrada é franca, você pode comparecer lá na quarta-feira, fazer um breve cadastro e você vai ter acesso à nossa programação. O convite está feito para você e para a sua família. Um abraço carinhoso a todos. Semana que vem nos encontramos para mais um Interativo. Que Deus abençoe a todos.